A luta da presidente Dilma Rousseff pelo resgate da governabilidade na entrevista do dia com Maria Lídia Fandoli. Para uma análise sobre as articulações para a superação da crise política, entrevista o cientista político Marco Antônio Teixeira, professor do Departamento de Gestão Pública e do curso de graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigada, professor, por estar conosco. Professor, vamos começar com essa notícia que vimos há pouco sobre a pesquisa do Ibope mostrando que 81% dos brasileiros estão insatisfeitos com a democracia. O que é que explica essa insatisfação, professor? Olha, Maria Lídia, existem pesquisas sobre satisfação da democracia há algum tempo, não é? E existe um instituto chamado Latino Barômetro que faz isso para toda a América Latina. O que tem se visto durante a série histórica é que quando há crise econômica, acompanhado de um grande mal-estar político, o reflexo acaba se dando no prestígio da própria democracia. Então, provavelmente, Maria Lídia, esse mal-estar aí que soma o pouco e o nada favorável, ou seja, nada contente com a democracia, tem a ver com o momento que a gente está passando, né? Afinal, este é um ano em que protestos, desconfiança, escândalos e um conjunto de trapalhadas políticas de todos os lados estão deixando a sociedade desconfiada dos políticos, dos partidos e dos governos. Interessante como a importância da política. Muita gente fala, não gosto de política, nem leio mais jornal, não quero mais saber de política. O senhor está deixando tão claro agora, né, como a política influi na nossa compreensão dos fatos, no nosso humor, na confiança no futuro, na economia e até na forma de governo, né? A democracia. Sem dúvida, e afeta aquilo que para o cidadão é mais importante, não é? A sua mesa, seu bolso e a sua tranquilidade dentro de casa. Bom, agora os esforços da presidente Dilma, ou a luta da presidente Dilma para fazer os acertos políticos e garantir a governabilidade. Ela fez aí vários acordos, principalmente junto ao maior partido do aliado, né, o PMDB, e com generosas ofertas, e o PMDB voraz, parece que não está muito satisfeito, ainda quer mais, tá essa coisa toda. Mas a pergunta é, toda essa negociação que está tão explícita, evidencia para os brasileiros a institucionalização do toma lá da cá? Olha, o que está explicitado é isso, Maria Lídia, concretamente, porque o governo faz este movimento baseado em dois movimentos de risco para o próprio governo. Um é a derrubada de vetos da presidente, que pode afetar a política de ajuste fiscal e, obviamente, que agravar ainda mais os problemas econômicos. E o outro é que há um pedido de abertura de impeachment na própria Câmara dos Deputados. E se o governo não agir para buscar maioria e esse pedido vir a ser autorizado, vir a ser aberto, ninguém sabe o que pode acontecer. Então, o que o governo faz é jogar para sobreviver politicamente, de um lado, para evitar o processo de impeachment, e de outro, é tentar salvar o ajuste fiscal. Então, sem dúvida alguma, para a sociedade, a percepção que fica é um pouco essa. O que explica também, Maria Lídia, o resultado da pesquisa anterior que nós acabamos de comentar também, né? Agora, professor, eu li hoje, eu não lembro exatamente quem que escreveu, que a caneta da presidente ainda tem muita tinta. Exato. Né? Eu achei interessante isso. Então, com essa negociação toda, a presidente Dilma está, porque ela conseguiu que não derrubassem 26 dos vetos dela. Isso já foi um ganho importante para o governo da presidente e para o próprio país, né? Porque eram chamadas pautas bomba. Exato. Mas, nessa negociação toda, a presidente está ganhando algum fôlego? Ou ela está, de fato, reconquistando condições de governabilidade? Olha, Maria Lídia, ela está sinalizando que pode reconquistar condições de governabilidade, sobretudo a partir do resultado de ontem. Agora, nós estamos falando de um processo que é uma negociação com o PMDB que, de certa forma, não contenta todo mundo. Basta nós verificarmos que primeiro eram 5 ministérios, não deu certo, subiu para 6, estão falando em 10 já, não é? Tá, e o que explica isso também, Maria Rita? Pois é. Não? O que explica isso, Maria Lídia, perdão, né? O Supremo Tribunal Federal acabou de decidir que ano que vem não tem financiamento empresarial.
Então, os políticos estão sem entender muito bem o que vai orientar a busca de recursos ou a possibilidade de você ter mais contato com o eleitor no processo eleitoral do ano que vem. Então, neste momento, ter recursos do governo, por mais que sejam escassos, é importante, porque o cenário para 2016 é absolutamente imprevisível. Agora, se isso vai se traduzir em governabilidade para presidente do ponto de vista do longo tempo, não sei. Ainda continuo com a impressão que a vitória da presidente foi um round, não foi uma luta. Até porque o que tem para a semana que vem de pauta é estratégico para a sobrevivência do ajuste fiscal. Os principais, né? Nós estamos falando do reajuste dos servidores do judiciário, exatamente, que gera uma despesa exorbitante. Estamos falando da alternativa ao fator previdenciário, que impacta as contas da Previdência, e da extensão da política de reajuste do salário mínimo para os aposentados. Então, o esforço adicional que o governo deverá fazer semana que vem deve ser algo absolutamente impensável, porque eu acredito que aquela negociação de ontem se esgotou ontem. Basta nós vermos a movimentação do PMDB hoje e o próprio discurso do deputado federal Eduardo Cunha. Quer dizer que o senhor não acredita que possam ter sido refeitos os laços da presidente Dilma com o PMDB para garantir a votação desses projetos tão importantes e o próprio ajuste fiscal e a CPMF que ela já encaminhou? Olha, com o PMDB não há laços homogêneos, né? Basta nós lembrarmos que o Fernando Henrique também tinha um pedaço do PMDB, não tinha o PMDB inteiro. O Lula tinha uma parte do PMDB, não tinha o PMDB inteiro. A diferença para a Dilma é que a Dilma quase não tem o PMDB. E agora ela está tentando reconquistar uma parte que é suficiente para garantir uma boa relação dela com o Congresso Nacional, tá? Conseguiu nessa primeira etapa, mas obviamente que como a reforma ministerial não foi concluída, não dá para prever o que virá. Agora, o que eu lamento muito, Maria Lídia, é que deputados, sobretudo de oposição, apostem numa piora para poder fragilizar o governo. Mas ela está com vigor, a oposição, ou está quieta no canto dela, meio desidratada? Ela está meio desidratada, meio quieta, mas estrategicamente, dependendo do PMDB, ela se fortalece. O PMDB é peça-chave nesse processo, para sobreviver a presidente ou para derrubar a presidente, ou seja, é um partido que cabe em qualquer projeto. Agora, essa questão do PMDB, né, em que nós temos de fato, tem uma história, mas no governo Dilma, agora na fase crítica, tem tido momentos que parecem muito contraditórios, né? O próprio vice-presidente, com declarações que ele sinaliza, com reuniões com empresários que ele sinaliza também outra coisa diferente daquele apoio irrestrito, com grupos e amor eterno, né? Com aquele grupo pró-impeachment, fora Dilma, aqui de São Paulo, falando aquela história da aprovação tão baixa, não aguenta ficar mais tanto tempo, etc. Então, de qualquer forma, olhando a jogada política, PMDB não tira os olhos da cadeira de Dilma, acreditando sim na possibilidade de renúncia ou impeachment. Há sinais disso, em que, estando no governo, cumpre algum papel, como cumpriu. Claro, Não derrubaram os vetos. Sem dúvida. Então, houve negócio, cumpriu o prometido. Mas o objetivo final é a cadeira da presidente? Olha, os sinais do PMDB são sempre contraditórios. Na narrativa que você fez do comportamento do Michel Temer, esse é o comportamento padrão do PMDB. Ou seja, ele se movimenta de uma maneira que ele confunde as pessoas que fazem análise de política, né? Hoje, a sensação que eu tenho é que a Dilma tem uma parcela majoritária do PMDB. Agora, o curioso é que quem não participou dessa negociação foi o Michel Temer. A negociação foi com Cunha, foi com Renan e foi com Baixo Clero. Porque quando o Temer participou, ele não conseguiu trazer o que a Dilma trouxe dessa vez. O que, para mim, mostra também que a liderança do Temer dentro do PMDB é oscilante. Ora ele consegue pacificar o partido, ora nem ele consegue dialogar com o próprio partido. Falta liderança. Ou é estratégica, no sentido de que vão vocês lá agora e eu fico aqui ao lado dela, olha, tanto para o protesto como para estender a mão, como fez na primeira vez Renan e até Eduardo Cunha está fazendo agora. Olha, é uma hipótese forte se nós olharmos o comportamento dos atores, né? Basta lembrar que o Eduardo Cunha também diminuiu bastante o ímpeto do seu discurso e hoje voltou a atacar. Talvez seja estratégico para tentar ganhar uma fatia maior nessa reforma ministerial.
Difícil entender. Difícil entender. Mas é interessante. Obrigada pelos seus esclarecimentos, professor. Para a nossa reflexão é bem importante. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Gabriel.